Olá, bom dia. A minha apresentação é sobre... Tá bom. Sobre metas de inflação. Eu vou tentar argumentar aqui hoje com vocês de que esse tipo de política monetária, que hoje é considerado o estado da arte em termos de política monetária, é uma coisa que não é nem nova e nem eficaz para prevenir os ciclos provocados por expansão inflacionária de crédito. A apresentação, eu pretendo falar um pouquinho sobre o conceito de metas de inflação, dar exemplos históricos da performance de política monetária de alguns países desenvolvidos. Vamos discutir alguns outros elementos históricos e daí tentar, junto com vocês, chegar a uma conclusão. Em 1971, o Nixon rompeu o acordo de Bretton Woods e fechou o guichê do ouro, pelo qual, teoricamente, o Banco Central americano resgatava dólares a uma paridade fixa de $35 por onça para os bancos centrais dos outros países do Tratado de Bretton Woods. Desde que o dinheiro foi introduzido em sociedade, essa foi a primeira vez em que o mundo ficou somente com moedas fiduciárias e câmbio flutuante. A única âncora para o valor da moeda passou a ser uma âncora nominal que deveria ser implementada a nível nacional. Nesse momento em que então acabou o Tratado de Bretton Woods, logo em seguida, na busca de criar essa âncora nominal, já em 74 o Banco Central alemão e em 75 o Banco Central suíço, em seguida o americano, o canadense, eles começaram a declarar metas de expansão dos agregados monetários. E, com isso, eles pretendiam indicar para os agentes econômicos qual seria a inflação que se poderia esperar fazendo uma aplicação da teoria quantitativa. Então, esse foi o primeiro esforço de se criar essa âncora nominal num regime monetário internacional sem nenhum vínculo com o ouro, por mais tênue que fosse. Só que os bancos centrais nunca conseguiam cumprir as suas metas de expansão monetárias e acabavam sendo, por pressões políticas, e acabavam sendo forçados a descumprir essas metas, e com isso comprometeu muito a credibilidade deles. Foi somente em 1990 que a Nova Zelândia adotou uma referência, pela primeira vez, uma referência explícita, não mais de uma expansão de agregado monetário, e sim de qual era a inflação que eles queriam chegar, qual era a meta de inflação. E com isso, políticas de meta de inflação começaram nesse sentido mais estrito. O atual chairman do Banco Central americano, ainda na sua posição de acadêmico,
ele descreveu metas de inflação como uma estrutura para a política monetária caracterizada pelo anúncio público de metas quantitativas oficiais ou uma amplitude de meta desejada para a taxa de inflação, sobre um ou mais horizontes de tempo e pelo reconhecimento de que a inflação baixa e constante é a principal meta da política monetária a longo prazo. Desde os anos 30, na tentativa de classificar diferentes políticas monetárias, uma das divisões de categorias que mais se usa é a divisão entre políticas de regra, políticas regradas e políticas discricionárias. O padrão ouro, por exemplo, é uma regra, quer dizer, estabelece como que se pode produzir moeda. Você pode produzir moeda mediante a existência de depósitos de ouro. O Bernanke, ao caracterizar políticas de meta de inflação como uma estrutura, ele estava tentando escapar dessa categorização. Nem ele queria aceitar a ideia de que políticas de metas de inflação são puramente discricionárias, porque existem muitos trabalhos mostrando que, com o aumento da discricionariedade na política monetária, aumenta a incerteza, quer dizer, era um caminho que já tinha sido percorrido e que não ia levar a nada. E também ele não queria engessar a política, o Banco Central, naquilo que o Banco Central pudesse fazer. Então ele disse, não, isso daqui não é nem regra, nem discrição, isso daqui é uma estrutura. Os elementos chaves de uma política de meta de inflação, no entanto, são dois. Primeiro, que o Banco Central tem um alto nível de discrição para usar as ferramentas disponíveis. E segundo, ele tem um compromisso formal de manter a inflação baixa. Primeira parte, a ideia o primeiro elemento essencial, a ideia de que o Banco Central pode, sim, fazer um monte de coisa, ele tem ampla liberdade para usar os instrumentos monetários, é uma maneira de demonstrar a força, abrir a caixa de maldades, como a gente diz aqui no Brasil, quer dizer, tudo que ele pode fazer para atingir o objetivo político. E o segundo, o compromisso formal de manter a inflação baixa, então seria a justificativa para poder pintar e bordar. Né? Entre as coisas que o Banco Central pode fazer para influir na taxa de inflação como medida por um índice de preços, e a gente vai chegar lá em seguida, ele pode expandir ou restringir a oferta restringir a base monetária, ele pode aumentar ou baixar a taxa de juros básica da economia, ele pode impor controles de câmbio, alterar o nível de reservas compulsórias dos bancos comerciais, alterar a classe dos ativos e as condições pelas quais ele vai conceder redesconto. Ele pode impor novas regulamentações bancárias. E tudo isso, os defensores dessas políticas dizem, ajuda a criar as condições psicológicas para que a meta de inflação seja alcançada. É possível até praticar políticas de meta de inflação usando uma regra. A Taylor Rule, que é uma regra onde se estabelece uma meta móvel de taxa de juro básica na economia, dependendo de qual foi a inflação, é uma regra. E muitos bancos centrais adotaram políticas de meta de inflação aplicando essa regra. Mas uma coisa que acho que é importante ter em mente é que Taylor Rule não é
inflation targeting, quer dizer, embaixo do framework do inflation targeting que tu pode, entre outras coisas, tentar seguir vincular a taxa básica de juros na economia à inflação recente. O caso é que os defensores dessas políticas de metas de inflação, eles argumentam que regras não são uma proteção contra mudanças na política monetária, e que mudanças nas circunstâncias exigem mudanças nas regras, e que mesmo o padrão ouro não é uma garantia de estabilidade na produção de moeda, porque o país pode sair do padrão ouro no momento de necessidade, como a história demonstrou tantas e tantas vezes que foi feito. Então, as políticas monetárias são todas discricionárias, numa certa medida. Tá? E alegam os defensores de políticas de meta de inflação o melhor que se consegue fazer é criar uma âncora nominal como a que se começou a utilizar a partir de 1990 na Nova Zelândia. Vamos chegar aqui em seguida. Então, com diferentes graus de formalidade e de compromisso público, o estabelecimento de metas de preços pelas autoridades, sem qualquer compromisso de como essa meta seria atingida, acabou se tornando a prática comum. E, como eu referi bem no iniciozinho, isso é considerado o melhor que dá para fazer em termos de política monetária hoje em dia. Os baixos níveis de inflação alcançados historicamente sob a estrutura de metas de inflação pareciam comprovar essa tese. Quer dizer, desde que metas de inflação começaram a ser usadas, a inflação começou a baixar, todo mundo achou, é isso aí mesmo. Né? Só que o início da recente crise financeira botou esse consenso, dos quais os austríacos nunca fizeram parte, em dúvida. Nesses dois slides aqui, eu queria chamar a atenção. Isso aqui são mudanças de preços ao consumidor nesses países, nos Estados Unidos, no Canadá, no Japão. O que eu queria chamar a atenção aqui são a existência assim, de basicamente 4 períodos. Né? Esse período aqui de 1970 a 73, né? Quer dizer, o período em que ainda tinha um pouco do Tratado de Bretton Woods